Que tal a gente investigar um dos maiores casos arquivados da história? A gente está falando de uma legião romana inteira, uma força de combate de elite, com milhares de soldados que simplesmente desapareceu dos registros. Essa é a história do misterioso fim da Nona Legião. Para começar nossa investigação, vamos direto à pergunta que tem deixado historiadores de cabelo em pé por séculos. Pois é, essa é a grande questão do mistério. E não estamos falando de um pequeno pelotão, não. A gente está falando de uma força com milhares de soldados, engenheiros, pessoal de apoio. Era praticamente uma cidade militar inteira em movimento. E olha, é fundamental entender que essa não era uma unidade qualquer. A Nona Legião era a tropa de choque, uma das mais experientes e condecoradas de todo o Império Romano. Eram veteranos de inúmeras batalhas, então o sumiço deles foi um baque gigantesco para Roma. Só para a gente ter uma ideia da escala disso, uma legião completa, com as tropas auxiliares e tudo mais, era como uma cidade pequena se movendo. O desaparecimento de quase 8.000 pessoas assim da noite para o dia não é só um mistério, é uma verdadeira catástrofe. Para tentar entender o que pode ter acontecido, a gente precisa ir até onde a legião foi vista pela última vez, a fronteira norte da Britânia. Uma terra que os próprios romanos olhavam com uma mistura de medo e superstição. Essa citação do imperador Calígula já dá o tom da coisa, né? Para eles, a Britânia era o fim do mundo conhecido, um lugar de névoa, floresta sem fim, talvez até magia. Eles realmente acreditavam que estavam marchando para os confins da terra. E a Nona Legião? Bom, ela foi escolhida a dedo para essa missão. Eles não eram só soldados, eram especialistas. Tinham experiência em guerra naval, algo essencial para uma invasão numa ilha, e já tinham lutado contra tribos por toda a Europa. Eram, sem dúvida, a ferramenta perfeita para um trabalho extremamente perigoso. Agora, a gente chega na peça de evidência física mais importante que existe nesse mistério todo. Uma pista de pedra que marca o último momento em que sabemos com certeza onde a legião estava. E eles não estavam lá só para lutar, não. Eles estavam literalmente construindo o império. Fundaram Eboracum, que hoje é a cidade de York, um posto avançado fundamental lá no norte selvagem, empurrando a fronteira de Roma cada vez mais para dentro de um território hostil. 108 depois de Cristo. Guardem bem essa data. É aqui que a trilha simplesmente esfria. Depois de 108, o silêncio em torno da Nona Legião é total. O que os arqueólogos encontraram foi essa inscrição comemorando a reconstrução de um portão da fortaleza nesse ano, 108 DC. É a última vez que o nome Nona Legião aparece em um registro oficial na Britânia. Depois disso, eles somem. Então, com a legião oficialmente fora do mapa, a investigação se divide em duas teorias principais, cada uma com seu próprio conjunto de pistas e, claro, de contradições. De um lado tem a teoria mais cinematográfica, digamos assim. A aniquilação total nas terras da Escócia, uma derrota tão vergonhosa que foi simplesmente apagada da história. Do outro lado, uma explicação bem mais pé no chão, eles só foram transferidos de lugar como era super comum na época. Então vamos lá, vamos dar uma olhada nas evidências. A favor da aniquilação, a gente tem a construção repentina da muralha de Adriano, que parece uma reação a uma ameaça gigantesca. Contra, não tem nenhum sinal de batalha na base deles em York. Já a teoria da transferência se apoia em telhas marcadas com o selo da Nona Legião, encontradas lá nos Países Baixos, o que parece uma prova definitiva, certo? Mas é aí que a coisa fica interessante. E aqui tá o pulo do gato. Sabe aquele ditado, o diabo mora nos detalhes? Pois é. O jeito de escrever o número 9 nas telhas é diferente. Na Britânia, eles usavam IX. Lá em Nijmegen, era VII. Essa pequena diferença pode indicar que essa era uma legião reformada, talvez com uma marca nova para se distanciar da unidade original, que era vista como azarada, ou que foi de fato destruída. E tudo isso nos leva para a teoria talvez mais fascinante de todas, uma que conecta o destino da legião a uma das construções mais famosas do mundo e a uma possível campanha de propaganda imperial. Olha só essa linha do tempo, porque ela é muito, mas muito reveladora. A legião some por volta de 119 d.C. Pouco tempo depois, o próprio imperador Adriano desembarca na ilha. E qual a primeira grande atitude dele? Construir uma muralha defensiva gigantesca. E, ao mesmo tempo, ele manda fazer moedas comemorando a conquista da Britânia. Uma narrativa de vitória que parece conveniente demais, não? O que essa teoria sugere, na verdade, é uma baita estratégia de controle de danos em 4 passos bem claros. Primeiro, abafa a derrota. Segundo,
constrói uma muralha para conter o problema. Terceiro, cria uma narrativa de vitória com propaganda. E por fim, a legião derrotada é simplesmente apagada da história oficial. Uma jogada política genial para salvar a imagem do Império. Mas, mesmo com todas essas teorias, o caso continua aberto. Só que agora, em pleno século XXI, a tecnologia pode estar prestes a dar uma resposta que a arqueologia tradicional nunca conseguiu encontrar. E se a resposta para esse mistério de 2000 anos não estiver debaixo de metros de terra, mas visível do espaço? A arqueologia por satélite está mudando o jogo, permitindo que os pesquisadores vejam padrões no solo que são invisíveis a olho nu. E essa é a pista mais nova e talvez a mais promissora de todas. Imagens de satélite revelaram grandes montes funerários bem na área onde a legião pode ter caído na emboscada. E o mais incrível é que mapas antigos já chamavam esses locais de túmulos romanos. A pergunta que não quer calar, né? Será que finalmente encontramos o cemitério perdido da Nona Legião? A investigação, como se vê, continua. No fim das contas, o mistério da Nona Legião é muito mais do que só uma história de soldados sumidos. É um lembrete de que a história, muitas vezes, é uma narrativa construída, uma onde as derrotas podem ser tão importantes quanto as vitórias, mesmo que alguém tente apagá-las dos registros. E talvez a verdade não esteja só escrita em pedra, mas também escondida no silêncio.